chegando. Eu não sou muito histérico em relação a isso, não sou de ficar falando muito. Eu sei que Cristo vai chegar, eu sei. Mas chegou um momento que fiquei muito incomodado. Eu falei, eu preciso também aprender um pouco, encontrar algum sinal na palavra de Deus de por que alguns homens sábios, que eu admiro muito, alguns homens de Deus, falam disso. Por que eles falam disso? Que inclusive Jamé fala disso. Aí eu preciso ler um pouco, estudar um pouco sobre isso na palavra. Na época da chegada do Senhor Jesus como Messias, se os irmãos se lembram, Felipe, quando foi conversar com Natanael, tem uma coisa que ele disse. Ele disse assim: aquele que os profetas e Moisés e a lei falam, chegou. Mas por que Felipe falou desse jeito? É porque havia uma profecia, principalmente profecia de Daniel, que falava das 70 semanas, até que isso passasse, o Messias, o Filho do Homem, chegaria. E alguns sábios foram calculando, só que não calculavam necessariamente para saber o dia e a hora. Buscavam diante do Senhor para compreender os tempos. Assim como Moisés dizia: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para termos mais sabedoria. Os irmãos lembram quando Moisés falou isso? Ensine-nos a contar os nossos dias para termos sabedoria. Ele não estava falando simplesmente de contar, hoje é sábado, hoje é Não, ele estava falando, ensine-nos a discernir as épocas do nosso momento. Ensine-nos a discernir que época a minha geração está vivendo. Eu quero viver na minha geração com propósito. E que o propósito alcance exatamente o que você espera para essa geração. E aí eles foram buscando da parte de Deus, calculando as épocas, discernindo as épocas. Uma das coisas marcantes foi, na própria época do Daniel, Deus disse que deixaria o povo de Israel cativo na Babilônia por cerca de 70 anos. E Daniel era esse cara de buscar, discernir as coisas, calcular. E ele viu que os 70 anos já tinham sido cumpridos. E o povo não estava saindo. O povo não estava se libertando. Isaías já tinha falado. Ciro ia chegar, iria libertar o povo. Aí Daniel disse: eu vou orar para compreender. Os irmãos se lembram dos 21 dias? Quando ele estava orando, Deus envia Gabriel para dar resposta e é impedido por 21 dias. E ele fez questão de não forçar a barra para passar, porque não era a área dele de briga. E Deus enviou anjo Miguel para ir brigar e abrir espaço. Gabriel foi lá e deu a resposta sobre os 70 dias, 70 anos. E também vários outros sábios, homens de Deus, se aplicaram a orar, a buscar sobre a chegada do Messias. Para vocês terem ideia, a descrição do Messias no judaísmo tem dois aspectos. Dois aspectos. Aí nós podemos entender porque Jesus tinha que vir duas vezes. A primeira vez ele veio, nasceu até os 33 anos e 40 dias e depois foi. E disse que voltaria de novo. A segunda vez. São os dois aspectos que os judeus têm sobre a chegada do Messias. Eles têm o Messias que eles conhecem ou chamam de Ben Joseph, que é filho de José, Ben, filho, Joseph, José, filho de José. Se você tiver curiosidade, pode ir
ler mais, procurar mais, ler sobre isso. O primeiro aspecto do Messias que iria chegar era o Messias Ben Yosef. E Jesus era filho de quê? Filho de José e Maria. E esse Jesus, ou esse Messias, não Jesus, mas o Messias, Ben Yosef, iria chegar naquela época deles. E muito judeu aplicado ao Senhor buscava compreender. Por isso havia muita sensibilidade de busca do Messias naquela época. E não é por acaso que Deus inspira magos do Oriente e conduz eles com uma estrela para dizer que ele já nasceu. Eu vou mostrar para vocês onde ele... Esses homens, seja dentro de Israel, fora de Israel, se aplicavam para compreender em que época estavam vivendo. O Senhor Jesus virá. Amém? E os sinais vão ser mostrados, se já não estão. Será que nós estamos compreendendo, discernindo a época que nós estamos vivendo? Abra comigo Daniel capítulo 2, para tentarmos desenvolver um pouco mais esse pensamento. Eu vou pedir para você registrar, porque o capítulo é longo, não vamos ler todo. Eu só vou contando a história. Escreva o capítulo em casa, seja um bereano. Em casa, leia mais, investigue mais, mas a gente não vai ler. Só pega a tua Bíblia, vai me acompanhando enquanto eu falo. O que aconteceu é o seguinte: Nabucodonosor, o rei, o grande rei da Babilônia, que tinha conquistado vários reinos e subjugou todos dentro do seu próprio reino. E todos estavam debaixo do governo dele. Teve um sonho. E o sonho mostrava uma estátua. A cabeça da estátua era de ouro. A cabeça da estátua era de ouro. O peito, os braços, eram de prata. O tronco, a cintura, era de bronze. As pernas de ferro. E os pés, ferro misturado com barro. É essa a descrição que está aí. E ele ficou muito agitado no seu espírito, porque ele sentiu que isso era muito real. E ele precisava saber o significado disso. O que era cabeça de ouro? O que era peito de prata? O que era bronze? O que era ferro? Barro misturado com ferro, o que era isso? Aí ele chamou todos os magos do império. A Babilônia, para situar hoje, é naquela região do Iraque, que inclusive Abraão era iraquiano. Bem, forçando um pouco a barra aqui. Abraão era iraquiano, de Ur dos Caldeus, que é aquela região lá. A Babilônia começou ali e foi se estendendo.
Aí ele, perturbado com esse sonho, chamou os magos, os sábios, feiticeiros, sei lá, qualquer coisa que tinha lá, para lhe dar o significado. E ninguém conseguia. Principalmente porque ele falou para todo mundo: eu não vou contar para vocês o sonho. Eu quero que vocês adivinhem o meu sonho e me digam o significado. Porque se eu falar para vocês, vocês vão inventar. Vão inventar interpretação. Aí eles começaram a reclamar: ô rei, nunca teve na terra alguém que fez assim e cobrou desse jeito. Disse: então vamos fazer assim. Chamou o general e disse: pega todos e vai matar. E quando alguns deles falaram: tem um sábio aqui, vamos consultar se ele consegue explicar. Aí chamaram Daniel e pediram se ele poderia intervir e ajudar. E Daniel disse assim: é uma coisa muito difícil, eu também não vou conseguir, mas eu tenho meus companheiros, eu vou chamar eles, só vou pedir ao rei que nos dê um tempinho para a gente orar. E ele foi chamar Sadraque, Mesaque e Abednego para orarem juntos, até que Deus revelasse. E eles juntos, o quarteto fantástico. Já ouviu falar sobre isso? A Bíblia tem quarteto fantástico. O quarteto fantástico fez um concílio de oração, se aplicou para entender. E aí, Daniel foi dado revelação. Eu imagino na minha imaginação de Marvel, né? Onde o quarteto fantástico opera. Aí se abraçaram, tal. Agora, Daniel pode ir conversar com o rei. E Daniel vai lá e diz: rei, é o seguinte, o teu sonho é uma estátua, com todas essas descrições que eu dei. Aí o rei: ok, você bateu no alvo. E qual é a interpretação? Senhor, é o seguinte, cada parte com cada metal fala sobre um reino. Fala sobre um reino. E a estátua inteira fala sobre uma cronologia de tempos até chegar ao fim das coisas. A estátua fala de o tempo e a cronologia das épocas até o final de tudo. E depois disso tudo, depois dessa estátua, que era uma estátua só, descrita em forma de um ser humano. É uma estátua em formato de ser humano. Cada parte falava de um reino e tudo falava de uma época, até o final dos tempos. E ele disse: depois disso, você viu uma pedra que virá e vai cair em cima dessa estátua e vai esmagar toda ela. E essa pedra vai crescer e vai se tornar uma montanha. E já era. A pedra vai dominar e não vai ter fim. Você se lembra de alguma coisa que a Bíblia fala sobre pedra? Pedra angular, a pedra que os mestres rejeitaram, essa caiu sobre eles. A pedra virá e cairá sobre a estátua. Agora vamos tentar entender um pouco cada parte. A primeira parte, Daniel já deixa claro, aí não precisa nem de esforço para tentar entender. Ele simplesmente diz assim: a parte de ouro é você e o seu reino. A parte de ouro, meu rei, é o Senhor e o seu reino. A parte de ouro, a parte de grandeza, a parte de riqueza. Ouro fala sobre isso, fala sobre glória, fala sobre riqueza, que inclusive uma das épocas que o povo de Deus ficou riquíssimo.
acabou com a idolatria. Uma das épocas mais gloriosas da palavra de Deus. Grande profecia surgiu nessa época. O grande Daniel foi na Babilônia. O grande Ezequiel. Os caras mais espirituais. Se você ler Ezequiel, você fica louco. Tenta ler Ezequiel assim, com observância. Você fica louco. O cara vê uma carruagem com gente com 2 cabeças, 15, sei lá o quê. As sinagogas, para difusão e fortalecimento do povo de Deus, que minimizou a idolatria que fez com que o povo fosse castigado para a Babilônia. Foi idolatria. Foi a época de glória. Foi a época de riqueza. No reino da Babilônia. Era o reino dourado. E ele diz: rei, mas vai se levantar um outro reino que vai acabar com essa época dourada tua de Babilônia. Só que olhando o peito, tem 2 braços, não tem? Na estátua tinha isso. Qual foi o reino que acabou com a Babilônia? O Império Medo-Persa. Os medos e os persas se uniram, foram para a Babilônia, e Medo-Persa é Irã, hoje. Aquela região do Irã. Os persas um pouquinho para baixo, os medos um pouquinho para cima. Os medos eram mais fortes. Mas aos poucos os persas foram se estruturando, se consolidando. E acabou se consolidando mais quando chegou o Ciro, profetizado por Isaías. Ele unificou todas as tribos persas. E quando se fortaleceu muito, eles se lembraram das suas origens comuns entre persas e medos. E buscaram essas origens comuns para se unir. Se uniram. Continuaram como 2 impérios, mas com um rei só. E desceram para Iraque, para a Babilônia, desviaram um rio e passaram pelo rio e entraram por baixo, dentro das construções dos muros da Babilônia. Vocês lembram disso? Mene, Tekel, Parsim, o filho de Nabucodonosor, Belteshazzar, quando pegou a taça do templo de Deus que o pai tinha preservado e foi beber para mostrar que ele era maior do que qualquer divindade. E Deus enviou uma mão e escreveu na parede: estão contados os dias do teu reino e determinado o seu fim, porque você foi pesado na balança e achado em falta. Mene, Tekel, Upharsin. Os persas conquistaram a Babilônia. Acabaram com a Babilônia. A Babilônia ficou na história. 2 braços, os medos e os persas. E depois disso, veio a época do bronze. Por que era prata? Aliás, antes do bronze. Por que era prata? Foi a época da redenção. A prata fala sobre redenção. Foi a época da redenção. Foi nessa época que o Ciro deixou todo mundo, quem quisesse, adorar o seu Deus. E ele disse: judeus, se vocês quiserem,
podem voltar, eu vou ajudar vocês. E os judeus voltaram para a terra deles, para Jerusalém, para aquela região de Israel. Eles voltaram para lá, reconstruíram o templo. Foi a época da prata, da redenção. Vocês lembram que Dario, antes do Ciro, o Dario se tornou muito amigo de Daniel. Os irmãos se lembram disso, né? Quando tinha gente que odiava Daniel e queria o mal para ele, Dario, que era o mais poderoso, se tornou amicíssimo de Daniel. Resumindo, quando jogaram ele na cova dos leões, o que Dario estava fazendo? Orando por Daniel. Foi uma época de redenção, época da prata. Essa época acabou. Mas quem acabou com essa época? O bronze. O Império Macedônio. Havia um império pequeno da Macedônia, do Felipe III. Bem, grande guerreiro, conquistou, mas ele não tinha objetivos expansivos. Ele não queria expandir muito. Só queria criar o reino dele, estabelecer, enriquecer, e ele conseguiu. E nasce o filho dele, Alexandre, que depois se tornou Alexandre o Grande. O que Felipe fez? Ele queria que o filho, já com o império estabelecido, aumentasse a glória. E ele contratou Aristóteles, o filósofo, e colocou o filho aos pés de Aristóteles. Educou ele em toda a filosofia, mas a ideia não era só educar em toda a filosofia. Era educar ele a expandir e helenizar o mundo. Ou seja, grecorizar o mundo, tornar o mundo mais grego. Por que bronze? Um dos metais que não se corrompe. Agora veja comigo. Depois desse reino, esse reino acabou? Veja a educação hoje. Está à luz de o quê? Filosofia grega. Veja a medicina. A base qual é? Filosofia da medicina grega. Toda a palavra de Deus, posso dizer isso. O Antigo Testamento já existia. Que depois, a expansão se deu depois da tradução para grego. O Novo Testamento, escrito em grego. Hoje você ouve, né, gente que quando vai explicar a Bíblia, essa palavra aqui é em grego. Os gregos nos perseguem até hoje. O bronze, você não vai corromper fácil. Mas essa era acabou. Quem acabou com essa era? Roma, o grande ferro. O grande esmagador. Esse esmagador continua, só que na estátua tinha duas pernas, porque era ser humano, né? Será que era Roma com duas pernas? Não. Quais foram dois reinos quase contemporâneos? Um surgiu um pouquinho depois, quase no final do outro, mas
foram mais ou menos contemporâneos. Quem se lembra da história aí? Roma e Império Otomano. Roma e Império Otomano. Pode olhar. A Europa foi conquistada pelos muçulmanos, Médio Oriente, a África. Pode olhar toda a parte do norte da África até o sul. Os irmãos sabiam, não sei se tem lido algumas notícias como é que é, Portas Abertas, né? Moçambique está lá no fundo da África, quase no final. Agora entrou na lista dos países perseguidores. Todo o norte de Moçambique é dominado pelo islamismo. De onde vem isso? Império Otomano. Duas pernas. Mas essa fase passou. Veio a fase da mistura entre barro e ferro. E a explicação que Daniel deu foi: depois virão alianças políticas. Depois virão alianças políticas. Não mais um super reino. Quais são essas alianças políticas? Eu não quero te levar a pensar, mas aqui é a minha viagem. Eu sou bem viajado também. Então não leve como uma coisa da Bíblia. Eu analisando, Roma foi, quem é que veio? Daniel disse, são as alianças políticas através de casamentos, através de conexões de casamentos, alianças de sangue, alianças políticas. E a minha viagem aqui eu analisando, aí pensei assim, tem União Africana, tem Mercosul, União Europeia. A ONU tentou se impor para trazer um aspecto só. Não está conseguindo. Aliança Islâmica, a Commonwealth, que é apadrinhada pelo... nossa, agora esqueci em português. UK. Reino Unido. Apadrinhado pelo Reino Unido, a Commonwealth. Blocos de alianças político-econômicos. Para ter mais relevância. Para dominar. Os BRICS. Eu disse que é minha viagem, tá? É minha viagem. Quando eu começo a olhar e vendo essas coisas, eu me pergunto, estamos na última fase? Eu não quero que você pegue a minha viagem. Faça a sua leitura também. Peça a Deus que te ensine a contar os seus dias. Mas eu, quando conto os meus dias, para ter mais sabedoria, parece que estamos na última fase da estátua. Tudo indica que estamos na última fase da estátua. E eu tentei me aplicar um pouquinho mais para entender segundo a cabeça dos judeus. Os judeus, eles dizem assim como o mundo foi criado em 6 dias e no 7º é considerado o dia sabático, o dia do descanso, Shabat, descanso, o mundo terá 6 épocas ativas. 6 épocas ativas.
E a sétima época será inativa, no sentido de aqui o homem não terá mais relevância. A estátua, figura humana. Os homens vão achar que mandam nas coisas até a última. Até o sexto dia. Até a sexta época. Mas a sétima, a pedra cai. E os judeus dizem que estamos no final da sexta época. Agora não é mais a estátua, tá? É a tradição judaica. A tradição judaica, segundo os seus sábios, dizem que estamos na sexta época. Estamos entrando, quase entrando na época sabática. E se eu olho a estátua, eu falo, mas não parece que tem razão? Mas o ponto principal de tudo isso, já para terminar, nem é saber se estamos na época de ferro e barro. Não é isso o mais importante. O mais importante é como eu e você estamos nos posicionando. Eu me lembrei de Simeão, lá no templo. Quando recebeu Jesus nas mãos dele, o que ele disse? Agora posso morrer, eu já vi. O que eu estava esperando já chegou. Opa! O cara sabia o que estava para chegar e quando ia chegar. Ele se aplicou a isso. E quando chegou, disse: agora posso ir. Será que nós estamos numa situação dessas? E Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, já combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu estou esperando a minha coroa de justiça, que o justo juiz irá me dar. Acho que já falei isso aqui. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aqueles que amarem a vinda do Senhor receberão a coroa da justiça. Se você não souber como se posicionar nessa época, que eu, Tito, não quero te obrigar a pensar como eu, mas busque no Espírito Santo. Mas se você não souber se posicionar nessa época que eu classifico como a época do ferro e do barro que estamos vivendo, você vai se perder. Você vai se misturar com alianças políticas. Você vai se misturar com casamentos nefastos. Você vai ficar corrompido. Eu vou colocar de novo. Qual é o ponto central dessa fase? Alianças políticas. E o que mais perturbou o Brasil nos últimos dias? Nos últimos anos? Aliança política. O que essa coisa de Bolsonaro e Lula perturbou o Brasil? Assim, não estou falando se você pode ou não pode, não é isso. Estou falando, há uma convulsão social, há uma convulsão econômica, convulsão política. Tudo isso por causa de lados e lados, lados e lados. Meu irmão, fuja disso. Você pode exercer o teu direito de cidadania, votar, gostar quem você quiser, mas você não é torcedor de nada disso. Você é o torcedor da pedra que chega. Amém?
Você, torcedor da pedra que chega, não troque a pedra com uma aliança política, com um bloco econômico. Não defenda com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, defendendo facções políticas. Mas defenda com toda a sua vida a pedra que chega. É com ela que você vai casar. Quem falou isso? Isso aí, mano. É nós. É com ela que você vai casar. Apocalipse 22. Pode registrar aí. Apocalipse 22, 7, versículo 7, versículo 12, versículo 17, versículo 21, 20 e 21. Eis que venho. No versículo 7. Eis que venho. Bem-aventurado aquele que guarda essas profecias. 12. Eis que venho, trago comigo a minha recompensa, e ela está comigo, e eu darei àqueles que se preservaram, segundo, cada um segundo o que fez. 12. 17. Aliás, ainda no 13 vai dizer: os cães ficam por fora. Quem são cães na cabeça do judeu? O cão é aquele que vomita e lambe o seu vômito. Os feiticeiros, os que amam mentira, vão ficar por fora. Eu estou vindo. 20 e 21. Aquele que é testemunha dessas coisas, diz: estou vindo. E ainda no 17 vai dizer: o Espírito, dizem, e tem um detalhe lá. Eu ia terminar agora, mas você me perdoa. Eu preciso que você abra isso. Vamos fechar com isso. Aí onde diz o Espírito e a noiva, tem um detalhe que vem depois, que eu gostaria que você olhasse com muito cuidado. Abriu? Como é que diz? O Espírito. Opa, se falasse só o Espírito e a noiva, já ia bastar. A gente sabe que a noiva é a igreja. Eu e você fazemos um corpo que é conhecido como noiva. Só que foi necessário enfatizar mais uma coisa. Aquele que ouve essas coisas. Você está ouvindo essas coisas? Então diga: venha. E tem mais outro detalhe. Aquele que ouve e quem mais? Aquele que tem sede dessas coisas. Diga: venha, Senhor. O que mais? Se você quiser essas coisas, receba de graça. A noiva somos todos nós. Mas aqui está dizendo: para a vinda dele, para a chegada da pedra, cada um de nós tem que desejar, tem que falar, tem que ir atrás. Cada um. Não adianta um punhado fazer isso. Deseja isso com toda a intensidade. Senhor, precisamos de você. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus. Venha a nós o teu reino. Traga a sua pedra. A gente não aguenta mais isso. A gente não quer mais o que estamos vendo.
Esmaga essa estátua. Acabe com essa estátua. Se eu faço parte dessa estátua, pode me esmagar, mas tenha misericórdia. Não foi isso que Davi disse para Deus? Quando ele pecou, Deus disse: eu tenho umas opções aqui de castigo, escolha uma. Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. O que você escolhe? Eu prefiro ser esmagado pela pedra. Eu não quero ouro, não quero prata, não quero bronze, não quero ferro com barro. Eu prefiro ser esmagado com a pedra. Mas eu e você temos que desejar isso. E aí a palavra aqui em Apocalipse vai dizer: se você quer, diga. Não é só querer, tem que falar. Se você deseja, fale. Eu não quero te obrigar a pensar como eu. Mas a coisa não tá legal, não. Os nossos dias estão parecendo barro e ferro. Se quiser, deixa essa loucura comigo. Eu sei que grandes homens estão na mesma loucura. Que você durma com esse barulho nesses dias. Deseje isso. Vai atrás disso. Aqui em Apocalipse está dizendo: vai atrás. Ame a vinda. Busque a vinda. Alie-se com os caras que estão loucos. Sabia que Daniel não era o único que estava louco pela volta à Terra Santa? Tinha lá Esdras, Neemias, os caras que eram loucos. A gente tem que voltar para a nossa terra, a Terra Santa. A gente precisa da chegada do reino. E aí em Isaías 32 vai dizer: reinará o rei com justiça, e governarão os príncipes com retidão. Olha bem aqui. Vou me livrar dessas coisas para você ter a beleza disso. Está vendo aqui? Eu já estou me preparando. Ó, tá vendo? Estou me vestindo já mais socialzinho, para ficar um principão assim. Se você não vai, o problema é seu. E eu estou fazendo o meu caminho. Amém? Você, príncipe, olha para o irmão que está aí. Você é princesa, você é príncipe. Por favor, fica de pé, vamos orar. Tenha comportamento de príncipe nos dias que estamos hoje. Viva como príncipe. No trabalho onde você está, trabalhe como príncipe. Quando fala de alianças políticas sujas ali, o problema não é a política. Daniel era político que escreveu isso. Mas os políticos dos bons. Sadraque, Mesaque e Abednego eram políticos, mas que arrasavam. Professores que arrasavam. Os caras que se posicionam como príncipe e dizem que a pedra caia. Que a pedra caia. Senhor, nós oramos ao Senhor. Que esse pensamento domine as nossas mentes e os nossos corações nos dias de hoje. Nós não queremos viver sem propósito. Não queremos viver de qualquer maneira. Nós queremos viver desejosos da vinda do rei, da vinda do noivo,
desejoso da chegada do reino, reino eterno, da pedra, a chegada da pedra, que vai esmagar tudo e vai crescer no tamanho de uma montanha. Senhor, ensine-nos a contar os nossos dias hoje. Ensine-nos a discernir os nossos tempos, para que as nossas famílias vivam com sabedoria, para que os homens vivam com sabedoria, as mulheres vivam com sabedoria, as crianças vivam com sabedoria, os jovens vivam com sabedoria, porque o reino está sendo estabelecido, definitivamente cairá. Ensine-nos, Senhor. Permita que, como você descreveu na tua palavra, que cada um de nós deseje, cada um de nós busque, cada um de nós se desespere por isso. A palavra da profecia, da chegada do rei, do domínio do rei, ocupe nossos pensamentos nesses dias, Senhor. Oh, meu Deus, não aguentamos mais esse mundo. Não aguentamos mais. Senhor, se essa é a época, Pai, do ferro e do barro, nos ensine a termos postura adequada diante da Tua presença. Senhor, aperfeiçoa a Tua igreja para saber como passar por essa época de barro e ferro, sem se corromper com política, com blocos econômicos, sabendo que é o rei que manda. Vivemos pelo rei. Oh, meu Deus.